perdendo credibilidade junto ao Exército. E eu começo pelo Mauro Cid, a Ana vai se lembrar disso, o Otávio também. O Mauro Cid, quando começou essa investigação, havia uma esperança do entorno do Mauro Cid de que ele sairia, não tinha que fazer delação premiada, pode esquecer, vou pegar 2 anos de cana no máximo, porque eu sou filho do Lorena Cid e vai ter uma costura via Exército junto ao Supremo. Essa era uma expectativa. Quando o Lorena Cid aparece na foto lá das joias, as coisas mudam. Havia uma guarida do Exército, a família de Mauro Cid, então havia essa proteção, havia essa blindagem. E no caso do Braga Neto, algumas fontes me dizem que ele foi perdendo esse prestígio, quanto mais ele foi ficando, foi expondo esse plano golpista, porque tinha uma ala, como a gente sabe hoje, que não queria, mas que ele tinha muito mais influência junto aos generais da reserva, que ficavam incitando, que ficavam ali chamando para aderir a esse plano de golpe. Mas com o andamento da investigação e agora com tudo que a gente sabe, o Braga Neto ficou tão exposto, Otávio, Ana, que ele perdeu esse respeito quando os militares viram que ele estava incitando a turma a partir para cima das famílias militares, porque todo mundo tem família. Então eles sabem. Agora... Então, assim, o que eu quero dizer assim, não vai ter blindagem para Braga Neto, entende? Fala, Ana. Isso a gente consegue já perceber, né? Interessante que ele, por mais que ele sempre tenha sido um nome muito respeitado, agora as digitais estão muito claras dentro da corporação. Uma das preocupações, e você sabe bem, da Polícia Federal é ter provas para além das delações ou da própria delação de Mauro Cid, porque se criou em grupos da extrema-direita, daquele grupo que sempre seguiu o ex-presidente Bolsonaro, a ideia de que Cid é pressionado a falar e está entregando um grande general. Se você olhar até hoje grupos de troca de WhatsApp, você ainda vê uma tentativa de dizer que Braga Neto não estava planejando golpe nenhum. Então, é importante, essa é uma preocupação, isso é fato, é uma preocupação da Polícia Federal, trazer dados, complementar, não só troca de mensagens, mas encontros, acontecimentos, para mostrar, sim, o quanto Braga Neto era o arquiteto desse plano, e o quanto, por exemplo, coisas como financiar os kits pretos estava na agenda dele também. E lembrando como eles sempre se referiam um ao outro como kits pretos. Então, era uma forma de dizer, você seja leal aqui ao seu grupo e temos uma missão a cumprir. Então, chama muita atenção quanto o próprio ex-presidente Bolsonaro também confiava nesse grupo, né, Fred, Otávio e Sadi, que ia tocando um plano de golpe, mas que Bolsonaro seria o grande beneficiário porque iria continuar no poder, por mais que tivesse esse núcleo que iria, né, o gabinete de crise comandado por militares, essa versão de que Bolsonaro seria colocado de lado não se comprova por todas as provas e todo o bojo dessa investigação. Tá certo, Ana. Sadi, pois não. Só porque o Otávio estava comigo no estúdio e quando a gente entrevistou o Paulo da Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, e é muito impressionante porque isso que a Ana está trazendo, toda essa costura do Braga Neto, e falando de Bolsonaro, e eu estava aqui, enquanto a Ana estava falando, estava recebendo mensagens de uma fonte dizendo, vamos ver agora o que o Braga Neto vai falar dessa história da estratégia de defesa de Bolsonaro, porque quando a gente fez a entrevista, ato contínuo veio a equipe de defesa de Braga Neto dizendo, eu não tem nada disso, não tem golpe de golpe, eu nunca planejei golpe. Ele já saiu reagindo, porque a entrevista caiu como uma bomba no meio militar e no colo de Braga Neto, Otávio. Porque o que o advogado diz se fosse ter um golpe, o Bolsonaro não seria beneficiado, porque teria o gabinete de crise lá, comandado pelo Heleno e coordenado pelo Braga Neto. Então o Bolsonaro, imagina, tinha um golpe sendo arquitetado, mas Bolsonaro não seria o beneficiário. Então, por isso que eu falo que o cerco vai se fechando, porque todas as peças ou estão iniciadas ou estão presas e estão vendo quão elevadas, quão graves e sérias são essas penas. E a Ana tem razão, a PF tem essa preocupação, eu falei aqui de manhãzinha,
porque Otávio e Ana, falei de manhãzinha, são 8h50, eu estou falando de manhãzinha. A PF tem essa preocupação das provas, de fato, porque, obviamente, não pode errar nunca, mas não pode errar mesmo numa investigação que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Então, o Otávio tem razão, a gente se perguntava aqui o tempo todo, até ouvindo fontes, por que o Braga Neto não está preso, se tem tudo isso? E aí eu voltava nas minhas fontes do judiciário, também falava, a gente quer ter tudo na mão antes de prender o Braga Neto. Foi isso que a Polícia Federal fez hoje, inclusive com essa delação do Mauro Cid agora. Mas é interessante ver, Otávio, como é que vai ser a reação por causa da estratégia de defesa de Bolsonaro, de jogar no colo o golpe no colo de Braga Neto, de Heleno e dos militares. Sadia, Otávio e Ana, eu agradeço. Eu peço licença rapidamente a vocês para a gente fazer um breve intervalo, mas a gente continua no próximo.